Que bom que a boa sorte os trouxe novamente a continuação de nossas leituras. Então vamos lá? 245ª noite. Como tivesse em boa voz, particularmente a bela persa, o seu canto atraiu Sheishi Abrahim, que o serviu bastante tempo da varanda com grande gosto sem ser visto. Deixou-se finalmente ver, deitando a cabeça pela porta. Eia, senhor, disse a Nurendin, que lhe parecia já embriagado. Alegro-me de vos ver nesta alegria. Olá, Sheissim Abrahim, clamou Nurendin, voltando-se para ele. Que honra sois, que honrados sois, e quanto vos devemos. Não ousaremos rogar-vos que proveis o vinho, porém não deixeis de entrar. Vinde, chegai-vos e fazei-nos ao menos a honra de vossa companhia. Continuai, continuai, replicou Sheissim Abrahim. Contento-me em ouvir as vossas belas cantigas. Proferidas essas palavras, desapareceu. Percebeu a bela persa que Sheissim Abrahim parara na varanda e avisou Nurendin. Senhor, acrescentou ela, estais vendo que tem aversão ao vinho. Não desesperaria, todavia, de lhe fazer beber, se quisesses obrar como vos direi. Como é? Perguntou Nurendin. Basta abrirdes a boca, farei o que desejardes. Obrigai somente a entrar e ficai conosco, dizia ela. Passado algum tempo, enchi as taças e apresentai-lhe uma. Se não aceitar, bebei, e depois fingi que dormis, eu farei o resto. Nurendin, percebendo a intenção da bela persa, chamou Sheissim Abrahim, que apareceu de novo à porta. Sheissim Abrahim, disse-lhe, somos vossos hóspedes e agasalhaste-nos do modo mais agradável. Recusar-nos-ei o favor de honrar-nos com a vossa companhia? Não vos pedimos que bebais, mas só que nos deis o gosto de permanecer perto de nós. Deixou-se persuadir Sheissim Abrahim, entrou e assentou-se na borda do sofá que estava mais próximo da porta. Não estáis bem aí e não podemos ter a honra de vos ver, disse então Nurendin. Chegai-vos e assentai-vos perto da senhora, ela o estimará. Farei, pois, o que quereis, disse Sheissim Abrahim, e sorrindo-se do gosto que ia ter de estar próximo de uma senhora tão formosa, assentou-se a alguma distância da bela persa, que, a pedido de Nurendin, entoou uma cantiga em louvor da honra que Sheissim Abrahim lhes fazia, cantiga que o deixou arrebatado. Em seguida, Nurendin deitou vinho numa taça e apresentou a Sheissim Abrahim. Disse-lhe, Sheissim Abrahim, rogo-vos que bebais a nossa saúde. Bebei. Senhor, replicou ele, dando alguns passos para trás, como se tivesse horror de ver somente o vinho. Suplico-vos que me desculpeis. Já vos disse que renunciei ao vinho há muito tempo, visto que não quereis absolutamente beber a nossa saúde, disse Nurendin, consentireis então que beba a vossa. Enquanto Nurendin bebia, a bela persa partiu metade de uma maçã e, oferecendo a Sheissim Abrahim, disse-lhe, não quisesses beber, porém não creio que tenhas repugnância em provar esta maçã que é excelente. Sheissim Abrahim não pôde recusá-la, vindo de tão bela mão. Aceitou-a com inclinação da cabeça e levou à boca. Ela disse-lhe algumas graças a esse respeito e Nurendin, entretanto, estendeu-se sobre o sofá e fingiu dormir. Chegou logo a bela persa, Sheissim Abrahim, e falando-lhe em voz baixa, "Ilo ali", disse-lhe ela. É um costume todas as vezes que nos divertimos juntos. Apenas bebe 2 vezes, adormece e deixa-me sozinha. Porém, creio que me fareis companhia enquanto lhe durar o sono. Pegou a bela persa numa taça, encheu-a de vinho e, apresentando a Sheissim Abrahim, disse-lhe, tomai e bebei a minha saúde, eu beberei também a vossa. Sheissim Abrahim pôs grandes dificuldades e pediu-lhe com instância que o dispensasse. Ela, porém, apertou tanto com ele que, vencido pelos seus encantos e pelas suas instâncias, pegou na taça e bebeu sem deixar uma gota. Gostava o bom velho de beber o seu copinho, mas tinha pejo de o fazer à vista de pessoas desconhecidas.
Costumava ir a tabernas escondidas como muitos outros, e não tomara as precauções que Norendim lhe ensinara para comprar o vinho. Fora buscá-lo sem cerimônia à casa de um taberneiro onde era muito conhecido. À noite servia-se-lhe de capa e poupara o dinheiro que deverá dar a quem encarregasse de fazer o recado, como lhe dissera Norendim. Enquanto Xeitinho Ibrahim, depois de ter bebido, acabava de comer metade da maçã, a bela persa encheu-lhe outra taça que aceitou com menos dificuldade. A terceira não fez nenhuma. Bebia finalmente a quarta quando Norendim cessou de fingir que dormia. Levantou-se com docência e encarando-o, dando grandes risadas. Ha, 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 Xeitinho Ibrahim, disse-lhe. Apanhei-vos, tinha-me dito que renunciaste ao vinho e não deixaste de o beber? Xeitinho Ibrahim não esperava ser apanhado assim, e a vermelhidão subiu-lhe pouco ao rosto. Isso não o impediu, todavia, de continuar a beber, e tendo acabado, Senhor, disse ele rindo-se, se há pecado no que diz, não deve cair sobre mim, mas sim sobre a senhora. Como não devia eu render-me a tantas graças? A bela persa, que se estendia com Norendim, tomou partido de Xeitinho Ibrahim e disse-lhe, deixai-lhe falar, e não vos constrangeis, continuai a beber e alegrai-vos. Passados alguns instantes, Norendim bebeu e ofereceu de beber à bela persa. Como Xeitinho Ibrahim viu que Norendim não lhe deitava vinho na taça, pegou numa e apresentou-lhe. E eu, disse ele, julgais que não beba tão bem como vós? Essas palavras de Xeitinho Ibrahim fizeram soltar uma grande risada. Norendim deitou-lhe vinho e continuaram a regozijar-se, a rir e a beber até perto da meia-noite. Quase a esta hora reparou a bela persa que a mesa não estava alumiada senão com uma vela. Xeitinho Ibrahim, disse ela ao bom guarda, acendesse somente uma vela e aqui há belas tochas. Rogo-vos que nos façais o gosto de as acender para que vejamos melhor. Xeitinho Ibrahim, usando a liberdade que dá ao vinho quando a cabeça está esquentada, e para não interromper uma conversa que entabulara com Norendim, disse-lhe, acendei-as vós mesmo. Isso convém melhor a uma jovem senhora como vós, mas acendei apenas 5 ou 6, que bastarão para o efeito. A bela persa levantou-se, foi buscar uma tocha que veio acender a vela que estava na mesa, e com ela acendeu todas as 80 tochas, sem fazer caso do que lhe dissera Xeitinho Ibrahim. Passado algum tempo, enquanto Xeitinho Ibrahim conversava com a bela persa sobre o outro assunto, Norendim pediu-lhe também que acendesse alguns lustres. Xeitinho Ibrahim, que não notara que todas as tochas estavam acesas, replicou, deveis ser mais preguiçoso para me pedir-me que faça isso. Acendei-o vós, mas 3 apenas. Em vez de acender somente aquele número, Norendim acendeu-os todos e abriu as 80 janelas, no que Xeitinho Ibrahim, ocupado a conversar com a bela persa, não fez reparo. Reparando que já era noite, cessou de falar nesse instante Sherazade, continuando na noite seguinte. O vinho entorpece as pessoas e as torna mais descuidadas. Na sua alegria, Xeitinho Ibrahim se deixou levar por Norendim e a bela persa e esqueceu-se de suas obrigações e dos perigos que corria de ser descoberto pelo califa. O que será que vai acontecer? Será que esse descuido poderá ser fatal a todos os 3? Veremos na continuação dessa história amanhã. Aguardo todos vocês. Alabei.